o incrível Hulk, um busto bacana que eu comprei e com um preço muito bacana com o meu amigo Regis Carrilho, e a Biblioteca Histórica Marvel do Incrível Hulk, o volume 1 e único que saiu aqui no Brasil. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Por uma razão muito simples. Me perguntaram, por que o Hulk, João? Por que o Hulk é o seu personagem preferido? Faz um vídeo para a gente contando por quê. E isso me fez pensar em algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e vamos conversar um pouquinho sobre o porquê o Hulk é o meu personagem preferido. O meu contato com o Incrível Hulk ele começou com o Lou Ferrigno, exatamente lá naquela série de TV antiga, onde nós tínhamos ali o David Banner, né? E naquela situação eu assistia ao Hulk, eu era bem criança, e eu gostava muito do seriado, embora eu nunca me peguei pensando muito, obviamente, nas questões do homem, do monstro, essas coisas. O que eu pensava mesmo necessariamente era como era bacana o seriado e o Hulk, e o poder do Hulk, a força do Hulk, aquela situação toda, e aquilo me agradava muito. Inclusive, né, brinquei bastante de Hulk quando eu era criança, rasguei camisa, minha mãe ficou brava comigo, levei uns tapas porque eu rasguei camisa brincando do Hulk, e ela perguntou pra mim porque eu rasguei, e eu falei pra ela, mãe, eu rasguei porque eu virei o Hulk, ué, e na hora que o cara lá vira o Hulk, o que acontece? A roupa dele rasga, a minha também, consequentemente, tinha que rasgar. E aí a minha mãe não ficou exatamente feliz, e na verdade quem Hulk ficou de braba no final da história, né, foi ela. Mas aí eu também me lembro de um desenho animado que passava, se não me falha a memória, lá para as bandas de quando passava Balão Mágico, ó, né? Bom tempo isso também, onde o Banner se transformava, aí a roupa lá rasgava toda, e quando ele voltava, o Hulk voltava à forma de Banner, misteriosamente, a roupa era toda reconstituída. Como? Eu não faço ideia, e o desenho também nunca explicou isso, mas esse negócio acontecia com muita frequência, ou seja, todo episódio que eu via a transformação, quando voltava a forma do Banner para o Hulk, né, do Hulk para o Banner, aliás, a roupa era toda reconstituída. Mas o tempo passou e eu comecei então a ler quadrinhos. Comprei o Heróis da TV e tinha lá, as histórias tinham a sua sequência. Eu não necessariamente não entendi lá muito bem o que estava se passando, também não sabia nem que as histórias tinham sequência, mas eu comprei um quadrinho do Hulk, onde o Hulk está voltando das Guerras Secretas e ele vai enfrentar o Boomerang porque ele está atrás da namorada dele, e tem um sujeito lá que está com a namorada dele, e ele vai enfrentar o Boomerang e aquela coisa toda, e ele está com a perna machucada por conta de um ferimento que ele recebeu lá nas Guerras Secretas, e aquilo me encantou. Me encantou por quê? Porque tinha um Hulk furioso, mas ao mesmo tempo tinha o Banner também ali na história ali, controlando, né, ou tentando controlar o Hulk, né, porque ali já está uma situação mais complicada, né, do Banner caminhando para perder o controle. E a história, cara, a história me agradou demais e eu quis continuar lendo. E esse contato com o Hulk, esse contato com o que se passava com o Hulk e as histórias que eu fui adquirindo depois, percebendo e vendo a dinâmica do personagem, foi me trazendo um encanto muito grande. Então tem a dicotomia, né, do Banner e do monstro, essa coisa toda, o que é muito interessante, mas necessariamente, em primeira mão, o que eu gostava fundamentalmente era do Hulk e não necessariamente do Banner. Pode parecer estranho, mas era mais ou menos isso. E eu via muita beleza no Hulk, cara. Mas por que eu via essa beleza toda? Porque eu via um ser que, na verdade, ele era incompreendido. Né? Ele era incompreendido. E ele era incompreendido por quê? Porque o exército vivia atacando ele sem ele ter feito nada. As pessoas ficavam xingando ele, ofendendo ele ou falando que ele era um monstro sem necessariamente ele também ter feito nada por ninguém, mas por causa da aparência, né? Ele era xingado, ele era odiado, e as pessoas tinham medo dele sem na verdade conhecê-lo. E as pessoas que o conheciam realmente, como por exemplo a Betty Ross, o Rick Jones,
Jones, essas pessoas, né, eles viam que não era bem assim, né, e um elemento muito interessante que eu sempre gostei nessa coisa era dele querer ficar em paz, né, deixa o Hulk em paz, o Hulk só quer ficar sozinho. E à medida com que ele ia mostrando isso, né, ou seja, o que ele está dizendo, eu não quero fazer mal para ninguém, eu não quero brigar com ninguém, eu não quero machucar ninguém, por favor, eu só quero ficar em paz, por que vocês não me deixam em paz? Essas coisas eram coisas que me agradavam muito. Depois eu fui me aproximando do Banner e eu comecei a ver um homem sofrido, um homem angustiado, eu comecei a ver um homem introvertido, e eu, quando moleque, né, e aí entra meio que uma identificação. Eu, quando moleque, eu também era introvertido, eu tinha muito poucos amigos, eu ficava sempre muito na minha, então eu meio que, digamos assim, fiz, entre aspas, uma amizade, vamos dizer assim, com o Banner, que me trazia essa coisa de ver nele, né, talvez algo que eu vi em mim, ou seja, o cara também é introvertido, o cara não tem lá muitos amigos, o cara tá muito na dele, e do Hulk ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes também as pessoas não entendem a gente direito também, as pessoas ficam falando que não sabem, as pessoas ofendem e as pessoas falam bobagem aí sem perguntar nada pra você, e essas coisas assim, né? Então o Hulk, eu via nele muito mais beleza nesse sentido do que na verdade a monstruosidade, né? E aí uma das coisas que foi me encantando era que, tipo, o Hulk selvagem, com toda aquela ingenuidade, né, ele era muito leal. E isso é uma coisa que também sempre me encantou no Hulk. Lealdade. Você não vê o Hulk de uma forma traiçoeira, né? Tirando ali a parte do Hulk cinza, né, que ele é malandro, e ele é bem malandro, né, ele é safo, ele é ardiloso, enfim, né, ele é um tanto que egoísta, enfim, ele age, né, de maneiras que lhe convém. Via de regra, a gente vai ver um Hulk muito leal, né? Muito leal às pessoas. Um Hulk que leva às vezes pancada, mas ele mantém a lealdade àquelas pessoas. Isso também sempre me encantou muito, né? Por quê? Porque embora o Hulk não tivesse muitos amigos, ele era muito leal a esses amigos. Ele se esforçava por esses amigos, ele lutava por esses amigos, ele enfrentava situações difíceis por esses amigos. E esse negócio também sempre me chamou muito a atenção no Incrível Hulk. Então eu descobri um personagem introspectivo, eu percebi um personagem tímido, eu percebi um personagem muito leal, eu percebi um personagem incompreendido, eu percebi um personagem ao mesmo tempo muito forte, né? E eu sempre gostei, via de regra, de personagens fortes, no sentido de força bruta, né? Então eu gostava, por exemplo, do Superman porque ele era muito forte, eu gosto do Hulk porque ele também era muito forte, e essa coisa toda me encantava, né? Os grandes feitos do Hulk, por óbvio, me encantavam, a resistência do Hulk, por óbvio, me encantava. Mas também o Hulk em si, ele tem um negócio bem bacana, eu não desisto. Né? O Hulk não é de desistir, o Hulk ele insiste, né? Ele insiste, ele insiste, ele insiste, ele insiste, ele bate, ele cai e ele levanta, cai e ele levanta, ele cai e ele levanta, porque, como usando uma frase que o Roger Stern usava bastante, né? Ninguém faz isso com o Hulk, né? Ou seja, ele ia em frente, ficava tonto e passava a tonteira e ele ia em frente. Ele seguia em frente, ele batia e apanhava, às vezes levava uma pancada forte, ele levantava e ia cheio de fúria. Por quê? Porque ele mostra sempre essa disposição de nada me para. Aí quando você, por exemplo, vê um filme onde ele leva 2 petelecos Thanos e desmaia, você fala, ah, tá. Vocês acabaram de acabar com a graça que o personagem tem no cinema fazendo isso, né? Mas por quê? Porque tira, né, coisas que são inerentes do personagem, dentre eles essa perseverança, essa insistência, né? E essa raiva que aumenta, né? Que mostra ao mesmo tempo uma raiva muito misturada, na minha opinião, com gana, com vontade, né? Então ele fica furioso, né? Mas ele não fica furioso à toa, né? Não é tipo, eu tenho explosões de raiva, não. Ele tem isso
por alguma razão, né? Ela é resultado de ações que via de regra vêm contra ele. Então o Hulk acaba sendo bacana, o Hulk acaba sendo interessante. Se você ler a fase da encruzilhada, é um negócio fascinante, justamente porque o Bill Mantlo, ele vai mostrar pra gente um Hulk que pura e simplesmente não tem mais o Banner ali, né? O Banner está literalmente adormecido lá no subconsciente do Hulk. Então a gente tem, o Hulk não fala, ele não tem nada disso. Só, cara, que ele passa por situações dentro dessas histórias que você vê esse Hulk leal, esse Hulk que se importa, esse Hulk que sofre pelos outros, esse Hulk que leva pancada e levanta, esse Hulk que às vezes tem história, por exemplo, que tipo, tem um feitiço do Doutor Estranho que, uma vez que ele está infeliz num mundo que ele tiver ali, esse feitiço é acionado e ele volta lá para a encruzilhada. Só que tem situações em que ele está infeliz naquele lugar. Tá muito infeliz naquele lugar. Mas o feitiço não aciona. Por que não aciona? Porque tem gente ali que está precisando dele. Tem gente ali que está passando por situações que carece do Hulk. Então ele está ali para defender a pessoa, ele está ali para ajudar a pessoa. E, cara, ele está passando por situações muito difíceis ali, mas ele insiste em ficar naquele lugar por entender, né? Mesmo que, se não de uma forma completa, por causa da situação presente dele naquele momento, ele ainda está um tanto que dedicado àquela pessoa justamente por causa disso. Então você vai ver na fase da encruzilhada esse Hulk sofrendo, esse Hulk sendo leal, ou seja, aquilo que é inerente dele, né, e não se perde, seja ele muito inteligente, seja ele ingênuo, seja ele como for, não se perde, porque ele é leal. E até mesmo dentro desse Hulk malandro, desse Hulk cinza, lá da fase do Peter David, a gente vê também essa lealdade do Hulk àqueles que estão com ele, né? Ele não é um cara de ficar abandonando os outros ou deixando os caras de lado. Ele tem esse perfil de lealdade, se eu não tenho muita gente perto de mim, mas os que se dispõem a estar perto de mim, eu sou leal a eles. Então sim, o Hulk é muito forte, sim, o Hulk é o mortal mais poderoso da Terra, ele é o mortal mais poderoso da Terra, e eu não estou aqui, né, para discutir o poder do Hulk, porque ele é muito poderoso, mas por que eu gosto do Hulk, né? E a pergunta que me foi feita, que resultou nesse vídeo, é justamente porque o Hulk tem um perfil, tem ações, tem características que me encantam, né? O Hulk é o cara leal, e isso é importante, né? As questões que envolvem o Banner, né, da melancolia, e muitas vezes da introspecção, e principalmente essa, né, do cara introvertido, né, é uma coisa que sempre falou muito comigo, né? Principalmente quando eu era mais novo, que eu era bastante introvertido, então eu me achava muito no personagem. E eu acho que muitas vezes a gente cria um encanto por um personagem justamente porque de alguma maneira a gente se identifica com ele, né? Eu acho que o Homem-Aranha tem a quantidade de fãs que tem porque talvez, né, muita gente se identifique com o Homem-Aranha, né? Com as características do Peter Parker, com as preocupações, com as bobagens que às vezes ele fazia, com as dificuldades que ele passava. As pessoas às vezes falam assim, cara, é muito parecido com o que eu vivo, então eu gosto muito desse personagem. Então às vezes a gente vai achando traços no personagem que vai nos aproximando dele e a gente vai criando um determinado encanto. Então o Incrível Hulk, ele tornou-se, né, o meu personagem preferido, e para mim ele não é um monstro, né, ele é um ser incompreendido. Ele não é um monstro porque ele não tem atitudes de monstro, né, e fica muito claro para muitos roteiristas, né, que a monstruosidade está nas ações humanas muitas vezes e não na aparência dos outros, né? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal a crescer. Conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. E não só isso, deixe aí nos seus comentários quem é seu personagem preferido.
Por que que é seu personagem preferido, né? Gosta do Hulk, não gosta do Hulk? O que que você gosta, o que que você não gosta? Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos personagens preferidos, sendo o Hulk ou não, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Se for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala, link na descrição do vídeo. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.